Bom dia, quinto ano! Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos ver sobre os sons do X, aquelas palavrinhas que são escritas com X, mas tem o som de outra letrinha. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Hoje vamos falar sobre palavras escritas com X e seus diferentes sons. É comum que as pessoas tenham dúvidas com relação à escrita de palavras com X, já que essas palavras elas assumem outros sons e sempre a gente se confunde, né? É com X ou é com Z? É com X ou é com S? Essa dúvida acontece o tempo todo. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso e compreender como que a gente pode fazer para modificar essa situação, né? O motivo de surgirem tantas dúvidas com relação ao uso da escrita das palavras com X é que muitas vezes elas são facilmente confundidas com o som do CH, do S, do Z, do CS, do SS, ou até mesmo pela ausência de um valor fonético. Isso mesmo. Essas palavras elas podem ser escritas com X e não se ouvir o som do X. Nesse caso, a gente se diz que existe uma ausência do valor fonético. É mais complicado ainda, né? Porque a gente nem ouve o X e nem o som de outra letra. Saber quais são as palavras com X é muito importante. A melhor forma de treinar a escrita dessas palavras é saber exatamente em quais situações a gente deve aplicá-las. Então vamos ver algumas dessas palavras? Olha só, X com som de CH. Xingar, bruxa, mexer, baixo, puxar, enxergar, lixo, faixa, enxugar, caixão. Todas essas palavras são escritas com X, mas o som que a gente ouve é do CH. Mais palavras. Textual, expectativa, explorar, texto, extensão, experiente, extremo, extinto. Nessas palavras, o X assume o som do S. A gente nem ouve som de X aqui, né? Mais palavras: exótico, exagero, executar, exato, exibir, êxito e exausto. O som que se ouve aqui é o som do Z. Mais palavras: tóxico, anexo, axila, asfixia, convexo, complexo, maxilar, fluxo e reflexo. Gente, no convexo aqui tá parecendo M, mas não é não, tá? Isso aqui é a voltinha do V, ó. Ó. A tia não errou não, tá? Mas essas têm o som de CS. Mais palavras: máximo, auxílio e próximo. Essas o som é nítido dos dois S. Agora aquelas que o valor fonético é ausente. Exceção, excelente, excitar, exceder, exceto, excepcional, excesso. Então, olha só, nessas palavras, eu acho que é ainda mais complicado. São as palavras que eu vejo que tem mais erros ainda, porque nesse caso o som não assume o X não assume outro som. Ele simplesmente não aparece, né? Como que eu posso fazer para não esquecer que palavras são essas? Primeiro, fazer listas, como eu fiz aqui. Ler essas listas, né? Ler mais. Observe que a leitura está sempre presente. Toda aula que eu dou, tudo que eu vou falar, eu tenho sempre que bater nessa tecla. A gente, naturalmente, quem lê muito escreve melhor, porque você familiariza com a grafia correta das palavras. Você vai aprendendo palavras novas e como essas palavras são escritas. A leitura é fundamental. Escrever mais no dia a dia ajuda a adquirir confiança. Quanto mais a gente escreve, mais a gente fixa como é aquela palavra. Evitar abreviações tecnológicas, isso é uma briga de professora. Por quê? Porque hoje em dia, com o uso do celular, né, com as tecnologias, a gente tem a tendência, principalmente entre os jovens,
de abreviar as palavras. E essa abreviação, ela vai fazendo com que você escreva cada vez menos. E você escrevendo menos, você não está guardando como é a escrita dessas palavras, não é verdade? Como é a maneira formal de se escrever. Então, a gente deve evitar ao máximo essas abreviações, principalmente quando a gente está escrevendo no papel. Procurar escrever mais no papel, dizer assim, separar um tempinho para fazer diário. Fazer diário é uma ótima maneira de escrever, porque você está ali relatando o que aconteceu no seu dia, tendo cuidado de não abreviar palavras, hein? Tá bom? Outra coisa é a consulta de palavras no dicionário. O que acontece? No dicionário, você, quando vai procurar uma palavra, você vai ali descendo com o dedinho e lendo todas as outras, não é? E aí, você ao ler essas outras palavras, você está conhecendo palavras novas, você está guardando essas palavras na sua mente. Isso vai te ajudar muito. Já o dicionário online, que é o que os jovens principalmente mais usam, né? Ele facilita a vida, porque você digita ali a palavra, mesmo que você digite errado, o dicionário localiza, né? E ele já vai te dar logo o que você quer ali, que é, como é que se diz? O significado, né, daquela palavra, e você acaba perdendo a oportunidade de ler palavras novas. Então, evitar, na medida do possível, usar esse dicionário online, usar mais o dicionário físico, porque nele você vai ter uma oportunidade maior de ler. Então, gente, observe que toda hora eu repito, leitura, leitura, leitura. Então, como eu faço para guardar palavras? Lendo, tá? Quinto ano, lendo. Quanto mais você lê, melhor você fica. Quanto mais você pratica a leitura, mais palavras novas você conhece, mais você guarda no seu inconsciente, na sua mente, como é a escrita daquelas palavras. Né? Evitar abreviações, evitar ficar escrevendo pelas metades, porque a gente sabe que isso é um modismo que está crescendo cada vez mais, mas que a gente tem que ter cuidado, porque a escrita ela nunca vai ser substituída pela tecnologia. Nunca, nunca. É lógico que muita coisa a gente faz aí com as abreviações, a gente faz, mas aquela escrita formal, ela tem sempre o seu valor, não é verdade? Então, a gente não pode esquecer disso, tá? Na apostila de vocês têm aí algumas atividades para você exercitar a leitura dos sons do X, né? Para você separar em colunas aí, de acordo com o som que cada X assume. Para isso, você tem que ler, prestar atenção no que leu, ouvir a sua própria voz. Então, quando você lê e ouve a sua própria voz, aí você sabe direitinho o que você leu, para você poder separar ali direitinho as palavras, cada uma com o seu som na coluna certa, né? Tem um textozinho para você ler, detectar ali som de X. Então, vamos fazer atividade com atenção, para a gente poder guardar essas palavrinhas, porque na hora de produzir um texto, né, na hora de fazer uma produção principalmente, na hora de escrever, de deixar um bilhete, é muito feio deixar palavras escritas erradas, não é verdade? Então vamos caprichar, tá, gente? Até a próxima aula. Beijo para todo mundo.